Boa tarde, tudo bem? Você que está aí com a gente aqui no Diálogo Diário, programa ao vivo do Diário do Grande ABC. Hoje na sexta-feira, se sextou aí meio estranho, uma nuvem negra passando, chuva, trânsito. Mas vamos falar de um assunto muito importante, vamos concentrar neste momento para falar sobre o coronavírus. Tenho certeza que você já ouviu falar, já viu minha reportagem aqui no nosso próprio diário, no impresso, nas nossas redes sociais, no site. Tá todo mundo falando sobre isso, especialmente desde o comecinho do ano, apesar de o vírus ter surgido em dezembro. E a gente trouxe um especialista hoje que aceitou o nosso convite, uma honra aqui ter ao meu lado o infectologista Alexandre Piva. Ele também é professor e pesquisador da Universidade da Cidade de São Paulo. Muito obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a informação, né, é muito importante para quem nos está assistindo, né? Com certeza. Eu sempre falo nesse programa que informação é a chave do negócio. Primeiro pesquisa antes de tomar, né, sugestões e opiniões aí, verdades absolutas. Não compartilhe nada sem antes checar, também bato nessa tecla. As fake news na área da saúde podem complicar muito a vida das pessoas, né? Então vamos acreditar aqui no nosso especialista, ele está acompanhando o caso, né, minuto a minuto praticamente aí, de quantas pessoas se infectaram, quantas pessoas já morreram. Olha, segundo os últimos dados que eu peguei aqui, foi o seguinte, já foram em pouco mais de um mês, infectou quase 25 mil pessoas em mais de 20 países diferentes, e matou cerca de 500 pessoas, eram os últimos números que eu peguei. Posso atualizar? Por favor, temos aqui para atualizar neste momento. Olha, são 31 mil pessoas, 638 mortos. Uau, então subiu pessoas bastante. Confirmadas, né? Isso principalmente na região, que a China territorial, a China é na região de Mailand, na grande maioria, né? De Wuhan, da província de Hubei, e no restante, né? Já tem mais de 30 países aí que já apresentaram a confirmação. Mas são 31 mil pessoas confirmadas e agora, hoje, né? Acabei de dar uma olhadinha, 638 mortes. Então é isso, gente. Os números super atualizados aí para vocês. Então, o doutor falando. É o seguinte, eu vou tentar dar um resumo do que é esse vírus, depois ele já vai me corrigindo. Então, chama coronavírus, também conhecido como 2019 nCoV. É isso? O N porque a gente chama de novo, né? Tá. N vem de novo. O COV, que é coronavírus. Quer dizer, só uma abreviatura de coronavírus. E como ele apareceu, você falou em dezembro, na realidade foi no último dia de dezembro. No dia 31 de dezembro que apareceu o primeiro caso. Mas o restante tudo já começou já pegando o mês de janeiro. Certo. Então foi no último dia já pegando o mês de janeiro. E a gente já está em fevereiro, né? Então já dura aí um pouco mais de um mês. Mais de um mês. É uma infecção respiratória aguda, teve início lá na cidade de Wuhan, na província da China. E é isso, gente. Então eu quero saber do doutor primeiro. Como que a parte médica, né, recebeu essa notícia de um novo vírus aí super mortal e super fácil de compartilhar aí, né? E como é que vocês estão tratando o coronavírus? O que a gente pode saber a respeito dessa doença? Tá, bom, eu acho que são coisas importantes agora. A Sociedade Brasileira de Infectologia já fala mais ou menos, a gente está esperando isso, eu falo isso, inclusive até os alunos me cobraram, né? Porque eu já falo nisso mais ou menos há uns 15 anos, que estava para aparecer uma nova cepa do coronavírus, assim, e até agora não aparecia nada, né? Então agora só veio confirmar uma preocupação que a gente tem, é muito antiga, aliás, muito antiga. Esse coronavírus, esse daí sim, é uma cepa diferente, né? Mas a gente já teve, né? Já teve vários surtos aí de coronavírus. A SARS, já deve ter ouvido, a doença respiratória aguda grave, né? A SARS, a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS. O MERS seria do Oriente Médio. Esses dois surtos epidêmicos, né, vamos dizer assim, são também coronavírus, mas não é o mesmo coronavírus. Isso é uma outra cepa. Então por isso que a gente colocou o Nzinho na frente do CoV aí, né? Nossa, então explica pra gente, porque também já veio lá da parte oriental a gripe suína, a época da gripe suína. Como é que esses novos vírus, eles conseguem surgir? Eles ficam antimedicamentos, ficam mais fortes? Como é que surge um tipo de vírus? Tudo indica, pelos trabalhos que estão sendo lançados, tudo indica o seguinte:
o que aconteceu? Foi no dia 31 de dezembro, último dia do ano, apareceu lá na cidade de Wuhan, né? Apareceu pneumonias, uma pneumonia assim, muito parecida com a SARS, muito parecida com a SARS, e que foram internados. E na realidade, nessa época aí, foram internados 44 pacientes com essa pneumonia de origem desconhecida. Quer dizer, qual que é? O que é que estava determinando? A gente não sabia. Eles lá não sabiam o que era. E desses pacientes, 11 tiveram pneumonia grave, né? Que tiveram que ser, inclusive alguns até em respiração artificial, respiração mecânica e etc. E desses 11, o que aconteceu foi o seguinte: eles eram relacionados ou frequentaram o restaurante, daquele de frutos do mar, de animais vivos, ou eram comerciantes ou eram frequentadores. Então eles, quer dizer, notaram que era uma coisa em comum. Uma coisa em comum, né? Porque mais ou menos, inclusive foi lançada agora no Lancet, uma revista bastante importante, uma das revistas mais importantes de medicina do mundo, né? Ele foi lançado agora. O primeiro animal, tudo indica, o primeiro animal é um morcego. O que nós não temos ainda, que ainda está desconhecido, qual que é o animal intermediário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a SARS, o primeiro animal também foi o morcego. E o outro era o civeto. O civeto é um gato selvagem, próprio lá da região da Ásia, né? Então quem passou para o homem foi o gato selvagem, o civeta. E o que é a MERS? A MERS também veio do morcego. E quem foi o animal? O dromedário. O dromedário que acabou passando por homem. Então, esse animal intermediário que passou para o homem, a gente ainda não tem certeza. Ainda estão se discutindo, quer dizer, precisa fazer várias pesquisas ainda para a gente chegar a essa conclusão. Mas que me parece que mais ou menos certo que tudo tenha começado com o morcego. Então, a gente tem até aquelas imagens do morcego lá na sopa. Então, será que é porque as pessoas comeram? Parece que não. Então tem um bicho no meio aí para poder passar para os humanos. Você inclusive começou o programa que eu achei muito bom. Existe muita coisa, né, fake news, algumas dessas notícias absolutamente até, né? Exageradas e tal. Então começou a aparecer, né, aqueles morcegos, inclusive, eu cheguei até a ver, né, um morcego no prato, né? Ou seja, isso aí a gente nem está levando, eu acho que isso aí é exagero, não está levando em consideração. Mas que muito provavelmente o primeiro animal, o que passou para o intermediário, tenha sido o morcego, sim. Agora, veja bem, isso é cultural, né? Aí você perguntou... Dá para julgar, né? Você perguntou do influenza. O que acontece é o seguinte, mais ou menos, a coisa é mais ou menos cultural, né? Quer dizer, eles têm isso lá na Ásia, China, essa região, eles têm isso, quer dizer, são proteínas, para eles são proteínas que eles acabam consumindo, eles chamam isso de iguaíra, né? Como chama? Iguarias, né? Umas iguarias e uma coisa tal. Exótica, né? Exótico e tal. Isso é cultural. Então, mais ou menos é uma coisa assim que a gente imagina que... E outra coisa, por que a China, né? Veja bem, você vê que essa cidade de Wuhan, né, tem 12 milhões de habitantes, né? Quer dizer, muita gente. Uma cidadezinha que a gente imaginava que fosse pequena, 12 milhões. Isso é uma metrópole, né? Então, quer dizer, a disseminação disso pode ser muito rápida. Então, a gente não sabe ainda como surgiu, mas na verdade o fato é que esse vírus, sim, apareceu ali e se espalhou por mais de 30 países, né? Como é que já sabe como é que funciona isso, essa disseminação, como se pega e como se proteger, enfim, como que os médicos estão tratando isso? Perfeito, isso é o mais importante. Então, veja bem, a infecção é uma infecção respiratória, uma infecção respiratória aguda, né? Quer dizer, a pessoa normalmente pode não ter febre, mas geralmente tem febre, tem tosse, tem falta de ar, né? Dificuldade respiratória. E como que a gente adquire isso? Entrando em contato, quer dizer, uma pessoa que tosse, né? Que espirra, tá certo? Quer dizer, às vezes até coloca a mão, né? Às vezes a gente espirra, coloca na mão, vai cumprimentar alguém, ou seja, já entrou em contato com a secreção ou com os fluidos, né? A gente chama de fluidos corpóreos, isso realmente pode passar para alguém. Ou um contato muito próximo, por exemplo, ou com alguém que suspeita, porque pode ser confirmado depois, ou com alguém que já realmente esteja doente. Quer dizer, algum cuidador, um profissional da saúde, até, né? Um parente, ou seja, que esteve próximo, né?
Então a gente sempre fala que se tiver um caso suspeito ou um caso, o que a gente diria que é essa proximidade? Ou seja, menos de 2 metros de distância, né? Porque a gente tem que ser um isolamento assim, de aerossóis, de gotículas, um isolamento de contato, tudo isso exatamente é isso que passa, exatamente. Não compartilhar objetos. Não compartilhar objetos e tudo. E a nível de prevenção é o que a gente já usa isso, inclusive até para outras epidemias, até pela própria influenza, né? Eu até diria uma coisinha que eu sempre digo isso até para os meus alunos, né? E essa frase não é minha, essa frase é do professor da Universidade John Hopkins, né? A maior ameaça atual à humanidade é o vírus influenza. Hoje nós estamos conversando sobre o coronavírus. Depois nós vamos falar... é o da gripe. O da gripe. E aí também teve a versão da gripe suína, é o mesmo influenza. É o mesmo influenza, tá. Claro, vai mudar as cepas, tá. Mas é o mesmo influenza. Por quê? Porque tem uma variabilidade muito grande, né? Mutações e etc, etc. Então, realmente, hoje é a maior ameaça à humanidade. O coronavírus, se a gente for ver em termos assim, é claro que nesse último surto de influenza, até a taxa de mortalidade da influenza até foi um pouquinho menor. Mas é que ainda está faltando agora para a gente poder computar todos os casos, né? Mas o índice de mortalidade aí dessa doença está girando em torno de 2%, que inclusive pode diminuir. Porque se começar a aparecer um número muito grande de casos, com certeza essa mortalidade pode diminuir. Você lembra que eu falei da SARS, né? A SARS teve 13,5% de mortalidade. Muito mais alto. E a MERS, do Oriente Médio, do dromedário, né? 35%. Vou te dar um outro exemplo, do Ebola, 70% de mortalidade. E mesmo daquela gripe, do influenza, que seria o H5N1, que chama gripe aviária, lá da Ásia também, que ficou lá. Ela ficou localizada, né? Ela tinha um índice de mortalidade absolutamente muito mais alto do que esse. Então, veja bem, essa é uma doença que a gente está achando que ela é de fácil disseminação, mas com índice de mortalidade, né, assim, relativamente baixo, né? Claro, quando a gente fala em mortalidade, que seja um óbito, a gente já realmente fica preocupado. Tem que alertar. Alertar, né? E tomar todas as precauções possíveis. Claro, legal. O bom da internet hoje em dia é isso, né? Tem o bom e o ruim, que espalham um certo pânico, mas ao mesmo tempo também deixa as pessoas em alerta para pesquisa, vacina, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Quero agradecer quem está online aí com a gente, bastante gente participando, bastante gente querendo saber que raio que é esse coronavírus, que a gente não para de falar, é importante saber. O Kleber Eduardo fez uma pergunta muito, muito interessante, olha só, trazendo para o nosso Brasil aqui. Perguntou o seguinte: eu ouvi o ministro da Saúde dizer que a dengue é pior que o coronavírus. Por quê? Assim, eu entendo o que o ministro quis dizer com isso. Veja bem, assim, a gente está numa verdadeira epidemia de dengue, né? Por exemplo, para que você tenha ideia, né? Por exemplo, no meu consultório, no hospital que eu trabalho e tudo, eu tenho atendido vários casos de dengue praticamente todos os dias. Ainda não atendi nenhum de coronavírus. Eu acho que é mais ou menos isso. É uma que a realidade gente, mais próxima, próxima da gente, e a gente tem que tomar todas as... Por que ele está falando de dengue? Porque nós estamos agora numa época de verão, uma época de chuva, e que com certeza aumentará o número de casos de dengue. Essa é a preocupação. É a preocupação dele. Agora veja, o coronavírus, não estamos falando em taxa de mortalidade, não é isso que ele quis dizer. Eu estou dizendo em termos de adquirir a doença, né? Nós estamos numa franca epidemia, principalmente aqui a nível de Nordeste, né? E não só dengue, né? O Zika, chikungunya, nós tivemos recentemente a febre amarela, né? Eu moro aqui na Serra da Cantareira, na minha rua, 3 macaquinhos morreram, onde foram o bugio, né? Sim. Foi comprovado que morreram pela febre amarela. Então o ministro está certo, ele tem que se preocupar, porque às vezes a gente fica só falando de coronavírus e esquece das outras coisas, né? Perfeito, gente. Então é isso. Foi uma fala aí sábia do ministro para alertar que no Brasil, pertinho da gente aqui, existem outras epidemias e outras doenças que são muito mais reais e palpáveis do que aquela que está lá na China, que também é importante saber todas as informações, por isso que a gente está aqui, até para você parar de se preocupar tanto com lá e se preocupar mais com jogar a sua água fora, né? E, enfim... Uma outra coisa que o ministro falou, que na minha opinião é bastante interessante, parece que ele vai adiantar a vacinação para gripe, né? Porque a vacinação para gripe geralmente começava em abril,
Né? E por que isso, para mim, na minha opinião, como infectologista, eu acho que é importante? Porque, veja bem, a gente não tem como diferenciar clinicamente se um paciente, claro, né? Veja bem, se ele está vindo lá da cidade onde circula o vírus, é uma coisa. Está vindo da China, coisas do tipo, tudo bem. Então a gente vai fazer essa suspeita porque ele está vindo de um local assim. Mas estou falando clinicamente. Um paciente com coronavírus, até porque o coronavírus é o vírus que causa resfriado. A maioria dos casos é um resfriado, né? A gente não consegue diferenciar um coronavírus de uma influenza. Então, como que a gente vai fazer? Então, veja bem, o que vai acontecer? Se ele conseguir fazer a vacinação, se ele adiantar a vacinação, ou seja, você concorda? Nós vamos ter muito menos casos suspeitos. Verdade, vai diminuir um pouco a taxa aí de doentes e vai ficar mais fácil controlar. Controlar, exatamente. Eu acho que é uma boa ideia do ministro. Legal, então fiquem espertos aí na agenda de vacinação da gripe. Essa vacinação de gripe que hoje se dá no Brasil, para quais vírus? Nós temos dois tipos de vírus circulante, que é o influenza A e o influenza B, né? E nós temos várias cepas. Nós temos dois tipos de vacina para a influenza, a vacina trivalente e a tetravalente. A tetravalente são cepas, né? Tem cepas, por exemplo, de Puquê, cepas de regiões da Ásia e etc, etc. Tanto é que essa quadrivalente pega uma cepa de Puquê, da Tailândia, por exemplo, mas as duas são efetivas. Esse agora não precisa ficar preocupado. Tomando todas eu vou tomar, eu não tomei a quadrivalente, agora eu tenho mais chance. Não tem. A trivalente também é tão importante quanto. Agora, a gente sabe que a influenza, né, essa gripe aí, existe uma mutação tão grande no vírus que por isso que a gente pede para o idoso que todo ano ele tem que se vacinar, porque o vírus mudou. Se tiver uma mutação, ele mudou, ou seja, então já aquela vacina que ele tomou no ano passado já não está servindo mais. Então é importante que isso aconteça. Eu disse para você que uma das maiores preocupações hoje no mundo, né, da ameaça à população é o vírus influenza, porque existe uma grande variabilidade. Só para você ter ideia, são duas... É um termo um pouco técnico, são duas proteínas que esse vírus tem, né? Porque a gente não chama de H1N1. Sim. Esse H não quero, muito técnico, é a hemaglutinina. Aula de química aqui, é hemaglutinina, mas assim, ou seja, nós temos do H1 ao H16. E o N, nós temos que é a neuroaminidade, mas isso não importa os nomes. É do N1 ao N10. Você imagina quantas combinações ainda nós podemos ter. Então isso realmente é complicado. Agora, por exemplo, qual que é o reservatório natural do influenza? É o pássaro, né? O pássaro selvagem, que às vezes ele sai de lá, de um lugar frio, migra para poder se procriar, para poder, né? Aqui no nosso, por exemplo, no nosso Brasil, no nosso litoral, ou alguém que esteja lá, né? Adquire, pega um avião, 20 horas, 24 horas depois, você está em qualquer lugar do mundo. Então é isso aí, gente. Espalha rapidinho, qualquer tipo de vírus espalha, então por isso continue. Eu sempre também firmo aqui, a carteirinha de vacinação é importante. Tenha um médico de confiança para tirar todas essas dúvidas. Vacinação é importante, pelo amor de Deus, para com essas coisas de que vacina faz mal, uma fake news aí que foi muito complicado ano passado. Não propague isso. Na dúvida, consulta o seu médico. Certíssimo. Inclusive eu participei recentemente, me pediram para eu fazer uma palestra a respeito de vacinação, né? Exatamente porque existe essa vacinação ou não. Teve até um caso agora bastante interessante, né, do menino, parece que americano, né, que teve paralisia infantil. O pai, não sei se foi preso ou está respondendo até agora, né? A responsabilidade, porque ele não quis que vacinasse o filho dele, né? Quer dizer, vacinação já tem toda a evidência científica, né? Foi feita muita pesquisa, muita estatística em cima disso para a gente ver que a coisa realmente funciona. O que eu diria hoje, que você sabe que a vacinação é uma coisa interessante isso. Eu acho que a vacinação ela está sendo, vamos dizer assim, ela está sendo punida, essa campanha anti-vacinação, ela está sendo punida pela própria eficácia dela. Vou explicar por quê. Porque, veja bem, esses médicos que estão se formando hoje, por exemplo, eles nunca viram uma varíola, né? Varíola, sarampo que agora né? Que voltou pela Venezuela, mas um estudante, um recém-formado em medicina, talvez não tivesse visto nenhum caso de sarampo. Meningite, né? Eu cheguei a pegar, assim,
sei lá, 500 casos num dia, né, numa epidemia de meningite aqui no Hospital Emílio Ribas, etc, etc. Então, veja bem, essas pessoas não conhecem isso. Então, se não conhecem, não tem medo, né? Claro. Então evita, por que eu vou tomar vacina? Né? Ele nem sabe o que... Então, veja bem, exatamente para poder fazer esse tipo de prevenção. Com toda a evidência científica, né? Não existe isso, quer dizer, é um negócio tão absurdo, né? Algum pai, né? Algum responsável que não querer que a criança ou que o seu parente seja vacinado. É isso aí, gente. Recados sobre vacinas muito importantes. Temos mais uma pergunta aqui da Michele. Ontem me passaram a foto, vamos lá, de um desinfetante que vende nos Estados Unidos e que pode prevenir o coronavírus. Vamos aproveitar a pergunta da Michele para falar sobre limpeza, sobre cuidados com higiene, para qualquer tipo de doença, doutor. Sem dúvida nenhuma. Olha, esse desinfetante que ela viu nos Estados Unidos... Unidos... Lysol, ela falou. Realmente eu não... O que acontece, inclusive uma coisa que eu tenho curiosidade, inclusive ontem eu vi na televisão, né? Eles esborrifando lá, não sei se você viu, na China, né? Os caminhões passando e esborrifando lá. Eu não sei nem o que é aquilo. O que eles estão fazendo? Eles estão desinfetando a cidade? Isolando e desinfetando a cidade? Estranho, a cidade, né? não é estranho isso? Muito estranho. Eu não sei o que eles estão colocando. Alguns vírus são super eu tentei pesquisar, né? viu, para poder ver o que será que eles estão colocando até agora. Ninguém conseguiu me dizer que substância que eles estão esborrifando lá na China. Mas, de qualquer maneira, o que você falou é absolutamente fundamental. É a higienização. Veja bem, o que eu aconselho, né? Assim, se a gente puder, tente não ficar perto. Eu não estou nem falando de coronavírus, estou falando de qualquer infecção respiratória. Tente não ficar perto de alguém que esteja doente, ou que esteja com uma infecção respiratória. Se você puder não ficar, não é melhor? E a própria pessoa que está doente também, né? Também. Se resguardar, usar máscara, procurar não ficar saindo de casa. Não visitar criança, pelo amor de Deus. A gente que vai doente visitar bebê que acabou de nascer, né? Que acabou de nascer. E outra coisa, quer dizer, pessoa com tosse, né? Espirrando, né? Veja bem, se espirrou, tossiu, lave as mãos. E o lavar as mãos, a higienização de mãos é fundamental. E não é aquela lavadinha que a gente está acostumado, frio, não. Né? Que você só joga água, assim. Não, aquela lavada de pelo menos de 20 segundos, né? Em todos os intervalos dos dedos, né? As pontas dos dedos. Ou seja, uma lavagem com técnica. Outra coisa, procurar nessas épocas de epidemias de infecções respiratórias, não ficar, assim, por exemplo, uma maçaneta, um corrimão. Ônibus, né? Transporte público. Ou seja, mas se não tiver jeito, não tem problema. Saiu dali, vai e lava as mãos. Ou seja, tem que ser exaustiva. Lavar a higienização de mão tem que ser exaustiva. O alquinho não sem dúvida. O álcool gel é fundamental. O que eu digo é o seguinte, se tiver sujidade na mão, é melhor que você lave com água e sabão. Tá. E depois mas se a mão estiver limpinha, você acabou de lavar, não tem problema. Não tem uma pia perto, não tem uma torneira, um álcool a 70%. Álcool gel a 70% tem o mesmo efeito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Olha só, então qualquer, doença, higienização é essencial. Sobre a China, o coronavírus, os especialistas ainda estão, né, descobrindo coisas. Cada dia surge uma nova informação. Então, ainda não dá para saber se esse tipo de material, desinfetante, por exemplo, ajuda. O fato é que sim, as pessoas ainda estão morrendo e sim, ainda está sendo transmitido, mas, como ele disse, com uma mortalidade bem menor do que várias doenças aí que a gente conhece muito mais de perto, o brasileiro, né? Olha, eu recebi uma tradução, né? Foi uma brincadeira que eu fiz, eu coloquei tudo em chinês, que eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito, coloquei em chinês e mandei para os meus amigos. Aí eles pegaram e mandaram lá o que foi traduzido lá pelo mandarim, lá na província lá de Wuhan, e ele colocou o que... E aí eu li uma coisa ali que até agora, hoje eu cheguei a discutir com os professores na universidade, né? E uma das coisas que eles estavam usando, pelo amor de Deus, hein? Inalação com interferon. Interferon é um imunomodulador, ou seja, que aumenta a imunidade, né? Eu nunca ouvi. O interferon é injetável. Outra coisa que, inclusive, a sociedade acabou de me mandar uma como é que eu diria, uma retratação, não. Publicaram, teve um vídeo que está aqui, a pessoa em anônimo, não se identificou, mas fala em nome da sociedade, da vitamina D, banho com gergelim e um monte de coisa que não tem absolutamente nenhuma evidência científica, nada comprovado a respeito disso. Não existe nenhuma medicação ainda específica
para o vírus, do mesmo que jeito que, por exemplo, a gripe, a influenza tem oseltamivir, ou zanamivir. Tá. Esses são específicos, né? Ele age, é um antiviral, né? Ele diminui a replicação do vírus. Não existe absolutamente nada para esse coronavírus. A gente fala novo coronavírus, mas a gente conhece coronavírus desde a década de 60. Tem nada, essa cepa que é nova. Sim. Coronavírus, há muito tempo que a gente conhece coronavírus. Como que é o tratamento dessas pessoas infectadas com coronavírus? E por que cada organismo reage de um jeito? Tem gente que consegue combater o vírus e fica bem, muita gente se recuperou já, e tem gente que infelizmente não consegue. Como que isso tem a ver com cada organismo? Como que a gente pode explicar? Bom, eu explicaria da seguinte maneira. A grande maioria das pessoas que estão ígidas, né, com saúde boa, tudo, provavelmente vai ter uma doença leve ou até assintomática. Quem é que teve essas grandes complicações? O que precisou de uma UTI, que precisou de um ventilador mecânico, né, de um respirador, né? Pessoas geralmente acima dos 60 anos e ainda com alguma comorbidade, tá, né? Ou seja, e sempre nessas... do corona eu não estou vendo em criança, mas da influenza sim. Nasceu um bebezinho com o coronavírus. Nasceu um bebezinho que a mãe era infectada e nasceu com coronavírus. Mas assim, aí você me perguntou como que é o tratamento disso. O tratamento é absolutamente sintomático. Se a pessoa está precisando, está com dor, está sofrendo, então vamos dar um analgésico. Está com febre, vamos dar um antitérmico. E assim por diante. E nos casos graves de pneumonia, inclusive pode ser até que precise de uma UTI, precise de um ventilador mecânico para poder... Né? Não tem nada específico. Vacina ainda não tem, ainda não. Remédio específico ainda não tem. Ou seja, nós vamos tratar aquilo que a pessoa esteja apresentando naquele momento. Perfeito. Então, ainda com certeza os especialistas já estão correndo atrás para colocar mais essa vacina aí na nossa listinha daqui para frente. Mas repito o que o doutor falou, que foi muito importante. Tomem as vacinas que já existem. Não fiquem pensando ainda nesta que vai ser feita. Exato. Já temos muitas vacinas. E o Brasil é um país muito bom em fazer vacinas, né? Falando da forma mais simples possível. Nós temos pesquisas profissionais, muita coisa boa sai daqui. Somos, né, renomados com relação a isso e somos até referência internacional com relação a isso, né? Saímos na frente de uma grande parte do mundo aí. É um orgulho mesmo. Realmente a gente acompanha aí cada dia uma novidade bacana dos nossos pesquisadores aqui. Então, por favor, governo, continue investindo nas pesquisas. Também é um apelo que eu faço, porque é muito importante esses profissionais terem né, coisa para trabalhar, terem capacidade, terem subsídio, terem, enfim, para que quando acontecem essas epidemias aí nós estejamos bem mais preparados do que os outros países e ajudar uns aos outros aí. Então, gente, ele diz que talvez o ministro adiante a vacinação da gripe, fique de olho. Nós vamos dizer também aqui no jornal, se realmente, quando a gente souber essas datas, vamos divulgar, fiquem sempre antenados aí no nosso jornal impresso, não esqueçam, todas as bancas, no nosso site, em todas as redes sociais. Sobre coronavírus, doutor, a gente tem mais alguma pergunta que você acha que eu não fiz, enfim, que a gente pode falar sobre, que você esteja pesquisando? Olha, o que eu queria dizer a respeito do coronavírus é o seguinte, eu quero falar um pouquinho assim, ele é uma doença de fácil disseminação, mas eu vejo que um índice de mortalidade, eu acredito até que deva diminuir. Hoje está em torno de 2%, mas eu acredito que ainda deva diminuir. Mas de fácil disseminação. Outra coisa que é importante do coronavírus é que essa doença, ela ainda está, né? Veja bem, ela está localizada. Porque, por exemplo, mas tem um caso, tem 3 casos na Itália, tem não sei o quê. Mas se você for ver, os casos foi de pacientes que tiveram contato realmente, ou inclusive viajaram, né, para a Ásia, ou teve contato com alguém que viajou para... Ou seja, pelo que tudo está indicando que essa doença está ainda, vamos dizer assim, localizada. Não houve uma disseminação ainda mundial. E por que eu estou dizendo isso? Porque até o número de casos, lembra dos casos suspeitos, sim, que eram 16? Hoje Brasil, acho que é 8 ou 9 só. Brasil nenhum confirmado, Nenhum confirmado e outra coisa. E aqueles suspeitos, todos eles, uma grande maioria já foi descartado. Ou seja, então não está havendo uma coisa que foram me perguntar recentemente a respeito do carnaval, né? Que agora estamos chegando no carnaval. Grandes multidões, né? Grandes multidões. Veja bem, é claro que a concentração de pessoas
e favorece as infecções respiratórias, porque respiratório, estou falando pertinho, né? A gente fala, né? Tem aqueles perdigotos que nós estamos expelindo, tudo isso a gente sabe disso. Mas veja, eu não estou vendo nenhuma preocupação nesse momento, por quê? Porque veja bem, nós não temos o vírus circulante aqui. Sim. Quer dizer, como é que alguém vai se contaminar com o coronavírus se nem Ele nem está na chegou, área. nem chegou, né? Sim. Então fica. Então, às vezes tem assim, uma preocupação exagerada. Então, né? gente, calma, não criemos pânico. Vamos acompanhando as notícias aí, as pessoas estão cuidando disso, os especialistas estão atrás. Mais uma vez, vá ao seu médico, pergunte se tem alguma vacina faltando e cuide da sua saúde. Cuidado com a febre amarela, cuidado com a dengue, né? Muito importante também. São as doenças mais perto da gente. Doutora, eu quero aproveitar para agradecer, foi uma honra. Esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube também, com o link lá para você compartilhar. Este vale a pena compartilhar, que não tem nada de fake news, pelo contrário, são todas informações muito importantes e muito bem dadas aqui pelo especialista. E mais algum recado final? O senhor quer deixar? Não, eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que é muito bom a gente conversar, né, com as pessoas e que as pessoas, para a gente poder, né, eu queria até assim, eu acho que até, espero que eu tenha até tranquilizado um pouquinho as pessoas, né, para não ficar, eu acho que está tendo uma preocupação exagerada, um pânico, assim, que a gente realmente não deveria, não deveria, neste momento não deveria. Se amanhã ou depois a coisa mudar, a gente vai reconversar, mas por enquanto realmente não precisa. Perfeito, gente. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Já sabe, nossas portas sempre abertas aqui para qualquer contato, qualquer sugestão de pauta, dúvida, denúncia, estamos aqui para isso. Bom fim de semana para vocês, aproveitem com moderação e é isso aí, até a próxima.